Olá, meu nome é Carolina, sou aluna do 9º período da Faculdade de Odontologia da UFG. Vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Revascularização pulpar em dente com risogênese incompleta, relato de caso. Primeiramente, a endodontia regenerativa é um procedimento biológico utilizado e indicado para dentes permanentes jovens que sofreram necrose pulpar antes de completar o desenvolvimento da raiz, ou seja, eles possuem ápice aberto. E diferentemente da apexificação tradicional, em que a gente apenas cria uma barreira apical, a revascularização ela busca não só eliminar a infecção e promover a cicatrização do tecido periapical, mas também estimular a continuação da risogênese, aumentando o comprimento da raiz, espessando as paredes, fechando o ápice. E isso é possível porque ela se baseia em princípios da engenharia tecidual. Ela utiliza células-tronco vindas da papila apical, fatores de crescimento liberados da dentina, especialmente após a irrigação com EDTA, eu vou falar disso mais pra frente, e um scaffold tridimensional, geralmente formado por um coágulo sanguíneo que é induzido dentro do canal. E apesar de existirem diversos protocolos descritos na literatura, todos eles têm em comum o objetivo de preservar a estrutura do dente, e permitir a regeneração dos tecidos, com taxa de sucesso clínico que chegam a 80%. Dito isso, o objetivo desse trabalho é apresentar o relato de caso clínico de revascularização pulpar, realizado em incisivo central com risogênese incompleta e diagnóstico de abscesso periapical com fístula, destacando o protocolo que nós utilizamos e os resultados obtidos ao longo do acompanhamento clínico e radiográfico. Vamos ao relato de caso. Paciente, sexo feminino, 15 anos, queixa principal é bolha no pé do dente. Ela relatou ter tido um trauma nesse dente, mas não soube informar detalhes sobre como ou quando aconteceu. E ao exame clínico foi constatada a presença de uma fístula na região do ápice do dente 21, juntamente com essa radiografia que nós fizemos nessa primeira avaliação, nós chegamos ao diagnóstico de abscesso periapical com fístula no dente 21. E para o plano de tratamento, nós optamos pela revascularização pulpar, seguindo o protocolo da Academia Americana de Endodontia, mais controle clínico e radiográfico. Na primeira sessão, nós realizamos a profilaxia, a anestesia local e o isolamento absoluto, seguido da abertura coronária e utilizando uma cânula de irrigação com saída lateral a 2 milímetros aquém do ápice, nós realizamos a irrigação abundante com hipocloreto de sódio a 2,5%. E após isso, nós demos o início ao processo de sanificação, com esvaziamento total do canal, utilizando lima manual, removendo todo o tecido necrótico com irrigação também, jamais realizando desbridamento mecânico, já que é um dente que não completou a sua risogênese, ele possui paredes dentinárias delgadas, então nós não desbridamos, somente esvaziamos o canal, não modelamos o canal, somente esvaziamos. Após isso, nós secamos com cone de papel e irrigamos com 20 ml de EDTA a 17%. Nós mantivemos o produto no canal por 3 minutos. Aspiramos e irrigamos agora com soro fisiológico. E secamos para, assim, inserir a medicação intracanal. Nós utilizamos o hidróxido de cálcio, o Tracal, e fizemos o selamento provisório com CIV restaurador. E após 4 semanas, nós reavaliamos a paciente e vimos que a fístula e o edema haviam desaparecido e podemos partir para a segunda etapa do protocolo de revascularização. Nós fizemos novamente a profilaxia, anestesia local, dessa vez sem vasoconstritor, para favorecer o sangramento da papila apical que nós precisamos, E, por fim, o isolamento absoluto. Nós removemos o selamento provisório, nós removemos também a medicação intracanal e irrigamos abundantemente com soro fisiológico. E após aspirar, nós fizemos uma irrigação vigorosa com EDTA a 17%, já que isso favorece a biodisponibilidade dos fatores de crescimento presentes em dentina, que são essenciais para a neoformação, para essa regeneração que nós buscamos. E por fim, nós irrigamos com soro e secamos. E utilizando uma lima de pequeno calibre, pré-curvada a 2 milímetros além do forame apical, nós utilizamos lima 10, lima 15, nós realizamos a indução do sangramento do tecido periapical para o interior do canal. E inserimos uma matriz de colágeno para estabilizar o coágulo no interior do canal. Por fim, nós fizemos o selamento cervical com um cimento à base de silicato de cálcio,
né? Um cimento biocerâmico, nós utilizamos o Biodentine, material de excelente qualidade, muito indicado para selamento. E restauramos com resina composta, nós utilizamos a Z350 da 3M. E após finalizar o tratamento, a primeira radiografia é o pós-operatório imediato, seguido da periapical após 1 ano e 3 meses do procedimento, em que já podemos ver uma neoformação acontecendo. E após 1 ano e 7 meses, nós realizamos uma tomografia computadorizada, né, de feixe cônico, e nesse corte nós podemos ver a neoformação acontecendo, né, o início do fechamento também do ápice, a regeneração do tecido apical em um dente que inicialmente era com diagnóstico de abscesso com fístula, né. E, portanto, a preservação desse caso mostrou sinais primários de reparo, como eu acabei de mostrar, o que mostra e aponta para um êxito do tratamento estabelecido, né, no período avaliado, o que permitiu, assim, a longevidade dentária. Essas foram as referências que eu utilizei. E eu queria agradecer a minha orientadora, a doutora Patrícia, a minha co-orientadora, a Tainá. Sem elas, esse trabalho não teria sido possível. E obrigada ao UNB pela oportunidade.